Esse é o Papod, podcast de publicidade audiovisual da FIB. Estamos na temporada Vozes em Transição, Conexões para o Futuro, aqui no Colégio Esquema Único, na Feira de Profissões. Estamos aqui com a professora Andréia, professora e coordenadora da Psicologia da FIB, e com dois alunos do colégio, a Lívia e o José, que vieram participar desse papo com a gente. Gente, bom dia, professora, bem-vinda. Fala um pouquinho, professora, de você, da sua área e como ela se relaciona com esse momento de pré-vestibular. Vamos lá, bom dia, professor Álvaro, bom dia, José Lívia, né? Eu me chamo Andréia, né? Como o professor Álvaro falou, sou coordenadora do curso de psicologia da FIB. E eu acho que a psicologia, de uma forma geral, né, ela se relaciona totalmente com essa fase de transição, né, do médio para a faculdade, né? Então é uma fase que gera ansiedade, que está permeada de muitas expectativas, de mudanças, de transformação, né? Então eu acho que os aspectos emocionais estão muito ligados, né, nesse momento aí de transição. Tá? E como lidar, professora, com essa ansiedade nos dias de prova, de fato? Vamos lá, né? Acho que é uma pergunta que não quer calar, né? Inclusive dos alunos aí, né? O que eu faço? Parece que a ansiedade aumentou perto do vestibular. Eu acho que eu vou ter branco na hora da prova, né? Bom, acho que o primeiro aspecto é não esquecer da trajetória, né? Se ao longo da trajetória, da caminhada até o vestibular, foi um período de estudo, de cuidado, de ajustes, né? Eu acho que olhar para esse tempo maior, né, vai amenizar a ansiedade. Senão a gente vai ficar com aquele recorte pequenininho, né? Que é assim, né? A expectativa da prova, se vai estar muito difícil, se vai estar fácil, ou se eu vou saber, se eu não vou saber. Então, assim, olhe para a trajetória, olha para aquilo que você construiu, e isso já vai ser um momento de alívio, né, para a hora da prova, né? Legal. E professora, e a expectativa pós-vestibular? A expectativa com a vida universitária, com a profissão, como lidar com isso? Eu acho que tem vários aspectos que envolve esse pós, ensino médio, né, essa transição. Primeiro, que você entra num universo, né, acadêmico e de escolha de profissão e de formação, né. Então, olha, é isso que eu pretendo para o meu futuro, para a minha carreira profissional. Então, já temos mudanças acadêmicas, né, de conteúdo, de relacionamento com o professor, com o próprio local físico, né, que é a própria faculdade em si, a depender da faculdade, algumas maiores, outras menores, então se localizar. Então tem várias mudanças, né, nesse aspecto da profissão em si. Mas tem outras mudanças também, né, que é a mudança no sentido de relacionamentos, né. Porque muitos alunos aí do médio, né, são alunos que estão na mesma escola há muito tempo. Então já tem seus vínculos, tem suas amizades, tem a sua rede social, contato com o professor. E na faculdade, né, isso isso vai se diferenciar, né, porque a gente escuta muito dos jovens, né, dos adolescentes. Cada um vai para um canto depois do médio, né? Porque um quer uma faculdade fora de Bauru, outro quer um curso, outro quer outro curso. Então, esse período acadêmico também é um período em que vai exigir com que o aluno também tenha algumas habilidades pessoais, algumas habilidades interpessoais de estabelecer novos vínculos, né? Que esses novos vínculos também vão ser muito importantes para a vida, né? Porque faz parte do nosso processo de desenvolvimento, né? Então, conquistar esses novos vínculos também vai ser muito importante. Com certeza. E professora, a frustração faz parte da nossa vida, né, e ela pode aparecer tanto nesse período de vestibular quanto depois, né. Como transformar a frustração em aprendizado, né, como lidar com isso? Olha, frustração, né? Eu sempre falo, a frustração é isso mesmo, faz parte da nossa vida, em vários momentos, né? O que que é a frustração? É a gente lidar com algo que não foi como a gente tinha planejado. Isso vai acontecer em vários momentos, né? Como lidar com a frustração, tá? Ah, eu tô lidando com uma situação que não foi aquilo que eu planejei. Ok. Isso é o fim? Ou eu posso fazer da frustração também um instrumento para que eu consiga reorganizar algumas coisas na vida
e tirar disso como uma aprendizagem, né? Então, lembra, a frustração ela também pode ser um tijolinho, né, de construção na nossa vida. Não só pelo aspecto negativo, daquilo que eu vou experimentar como frustração, que é raiva, que é desespero, que é tristeza. Mas pense na frustração como se fosse um tijolo, né, para uma construção, para uma experiência, né, que pode ser melhor ao longo da vida. Tá, legal. Vamos jogar então agora para os nossos quase universitários aqui, a Lívia e o José que estão nos acompanhando. Quem quer começar? Eu tenho uma pergunta, sobre o que você acha sobre depois que a gente já fez a prova, eu vejo que a galera, eu pelo menos, eu fico mais ansiosa no pós-prova do que antes. Porque tem um tempo entre a prova, um tempo bem grande, inclusive, e os resultados, né? Sobre como lidar com essa ansiedade até sair o resultado. Ai, Lívia, pergunta legal, viu? Por quê? Olha, a gente tá achando que só tem ansiedade pré-prova, mas tem pós também, né? Então, assim, eu tô esperando um resultado, como será que foi meu desempenho, é gabarito, a redação que demora um pouco mais, às vezes, né? O que se pode fazer nesse momento? A prova foi feita, não é, Lívia? E se a gente encontrar algumas possibilidades de relaxar, né? Volta um pouco, né? Olha, lembra dessa trajetória, eu fiz o meu melhor, eu fiz a prova, o que eu posso fazer no pós-prova, né? Além de aguardar, porque não depende de você, né? Acelerar ou não esse processo, né? Tem datas para serem cumpridas. Então, utilize esse tempo também com atividades que te dão bem-estar. Porque, às vezes, o aluno, ele deixa de fazer coisas perto da prova, né, de vestibular, para poder se dedicar mais. Então, assim, fez a prova, volta a fazer coisas que às vezes dá prazer, né? Atividade física, encontrar amigos, né? Frequentar outros lugares, participar de aniversário, porque às vezes a gente pergunta para as famílias e as famílias falam assim: ah, o pessoal do terceiro de ensino médio estão abduzidos, né? Não participam mais de festa, não participam de nada, só estão estudando, né? Então volta um pouquinho para essas experiências sociais aí, né? Para essas práticas que eu acho que vai ajudar. Ô, Andréia, por exemplo, eu tenho uma pergunta. Assim, a gente, por exemplo, é muito comum agora a ansiedade no adolescente, né? Eu sou super ansioso. Agora, a gente ficar, sei lá, nessa autossabotagem que a gente tem em relação a ficar nervoso, e não conseguir, na hora de organizar as ideias, por conta mesmo que ele tinha falado, em relação à frustração, porque você se prepara, vai tudo e chega lá, não é o resultado que você queria, ou você acaba se comparando com os outros e não é bem aquilo. Eu tenho dúvida em relação a isso. Ah, olha, José, você falou de um ponto muito, muito bom para a gente pensar, né? A ansiedade, de uma forma geral, está presente no adolescente, está presente no mundo, né? Num nível muito maior, porque a ansiedade vem aumentando, né? Só para fins de constatação, o Brasil é um país mais ansioso, né? Principalmente no pós-pandemia. Esses são dados, né, estatísticos, tá? Então, isso vai repercutir em toda a população, dos alunos, né, de ensino médio que vão para vestibular e na população de um jeito geral. Por que a gente sente muita ansiedade, né? Porque a gente experimenta situações na vida em que a gente não sabe muito como que vai ser, né? Porque a imprevisibilidade é que também gera ansiedade, né? O que vai ser do futuro? O que vai ser? E se o que eu escolhi é certo ou errado? E se eu começar e não gostar? Né? Então tem um monte de coisa que passa aí na cabeça e que gera ansiedade, né? Então eu acho assim, uma dica que eu dou, né? A gente pode mudar as nossas escolhas ao longo da vida e tá tudo bem. Hoje eu posso saber, né, o que eu quero. Daqui 5 anos, por conta das minhas experiências, pode ser que eu vá para outro caminho e tá tudo bem, né? Mas parece que é colocado culturalmente, né, que e de uma forma muito rígida, que a gente tem que ser sempre aquilo, e que a gente não pode mudar os rumos da nossa vida e algumas situações pessoais, inclusive, né? Então eu acho que lidar de um jeito mais natural
com as mudanças que vão ocorrer, né, na vida, né? E não essa forma muito rígida e quadrada, né, de que sempre tem que ser aquilo, né? E que eu tenho que estar muito certo daquilo que eu quero. Como é que a gente tem que estar certo daquilo que eu quero se a gente cresce, se a gente se relaciona com pessoas, né? Se a gente amadurece e às vezes, neste momento, eu posso estar certa de uma coisa, mas daqui 2 anos pode não ser mais e tá tudo bem, né? Muito legal, professora, muito obrigado, viu? Foi ótimo, mas não acabou não. No próximo bloco, a gente conversa com as coordenadoras do curso de nutrição e farmácia sobre esse momento da vida, né? Sobre o prestar vestibular. Fica aí com a gente. Tenha um futuro profissional com oportunidades reais. Na FIB, a infraestrutura é completa, com disciplinas 100% presenciais. Inscreva-se no Vestibular 2025 e curta a real. fibbauru.br. Estamos de volta com o Popad, podcast de publicidade audiovisual da FIB. Estamos aqui na Feira de Profissões do Colégio Esquema Único. Estamos com 2 vestibulandos, a Lívia e o José, aqui conosco. E agora com a professora Débora, de nutrição, professora coordenadora do curso da FIB. Professora, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, professora. Professora, nesse período de provas, né, que é um período intenso, muitas vezes os vestibulares têm 2 fases. Quais as dicas de alimentação que você dá para o aluno, para a aluna nesse momento? Bom, vamos lá. Primeiro passo, né, que eu falo que é extremamente importante, é a questão da hidratação. Né? Você fala de alimentação, mas eu venho com a hidratação. Porque sem hidratação, a gente não consegue, o nosso corpo não funciona. Né? E quando eu falo de hidratação, estou falando de água. Né? O jovem não tem esse hábito de tomar tanta água, então as suas garrafinhas são extremamente importantes, tanto no dia a dia, como principalmente no dia das provas. Né? Então leve a sua garrafinha com água. Com relação à alimentação no dia da prova, né, é importante o quê? Que a gente foque em alimentos que vão dar energia, mas também vão nos dar saciedade, sem pesar. O que é isso? Né? Então eu preciso ter alimentos que vão ser de fácil digestão e que na realidade também não me dê fome durante o processo, né, das provas em si. Então isso é muito importante. E quando a gente fala de energia, eu não estou falando de energético. Estou falando de alimentos que vão dar energia principalmente para o nosso cérebro, né? Que é o caso dos carboidratos. Então, as fontes de carboidratos são muito bem-vindas, né, nos dias de prova. Então, onde eu tenho carboidrato? Pão, arroz, macarrão, né, os cereais integrais principalmente. Então, são alimentos que devem fazer parte, né, principalmente no dia da prova, da alimentação durante esse dia. Tá. E professora, você falou bastante de energia, né, do carboidrato, mas e para concentração, para memória, tem algum alimento que possa ajudar? Então, na realidade, sim, né? Os próprios carboidratos, eles são fontes de energia, principalmente para o nosso cérebro, né? Então, assim, não precisa de suplemento, não precisa de complemento, né? Eu acho que a gente tendo uma boa alimentação, principalmente com as fontes de carboidrato, vão ajudar a gente a ter concentração, diminuir a fadiga, que é o cansaço durante a própria prova. Né? Então, assim, ter as grandes refeições durante o dia é extremamente importante. Né? Eu falo que o grande problema é que a prova, eles têm que chegar muito cedo no dia da prova. E isso impacta porque ninguém consegue almoçar 10 horas da manhã. Né? Então, assim, uma das dicas que eu dou é a questão do brunch. O que é um brunch? É um café da manhã junto com o almoço. Então, seria um café da manhã mais reforçado. Então, seria importante ter as frutas, né? Ter o cereal integral, se possível, porque também ajuda a dar saciedade e é bom para a memória.
né? Puxando o gancho. Com o ovo, que é uma boa proteína, né? Tem uma fácil digestibilidade, ele pode ser feito cozido, omelete, mexido, a famosa crepioca que junta o carboidrato com a proteína, né? Então são alimentos que vão dar uma saciedade, mas sem pesar o estômago. Que eu falo que a gente tem que tomar cuidado com alimentos que vão dar desconfortos intestinais, porque na hora da prova a gente não pode ter, né, nenhum desarranjo, porque pode prejudicar em tempo e coisas assim. Então esses alimentos, eles dão uma saciedade, eles não pesam, então eles não vão dar sono, porque alimentos mais pesados, ricos em gordura, eles tendem a dar sono, e não é o objetivo. A gente tem que focar para estar fazendo as provas, né? Então isso é importante. Tá. E professora, essas provas são provas longas, né? 5, 6 horas muitas vezes, então demandam muito da nossa cabeça, do nosso físico também. Pós-prova, rotina normal, alimentação normal, como é que é para recuperar isso? Pode voltar, né? Após a prova, a gente pode voltar à rotina normal, né? Eu acho que mesmo no dia da prova, é lógico que foge pela questão dos horários, mas assim, uma fonte de carboidrato rápida, que é o famoso macarrão, né? Ele dá uma energia mais rápida, só que é importante comer o macarrão e não o macarrão instantâneo, que tem diferentes, né? Então o macarrão, ele vai dar uma energia boa, ele pode ser com molho de tomate, ele pode ser com carne moída, né? Porque daí você tem uma proteína junto. Então ele ajuda a recuperar mais rápido esse cansaço que foi, né, fazer às vezes 4, 5, 6 horas de prova, né? Então o carboidrato em si, ele dá uma energia mais rápida. Então pode ser utilizado. Bom, vamos jogar a bola então para os nossos quase universitários, nossos vestibulandos aqui. Quem vai começar? Vamos começar? Bom, ô Débora, eu tenho uma dúvida. Como que a gente consegue fazer essa relação de alimentação com estudos? Olha, o importante dentro da rotina é a gente ter uma rotina de estudo e de alimentação, né? Eu falo que assim, no dia a dia, tem gente que vai precisar comer a cada 2 horas, tem gente que vai precisar comer a cada 3 horas. Mais importante é sentir, né, aquele feeling, estou com fome ou não. Comer se estiver com fome. Não tem a necessidade daquela coisa, né, do reloginho, de 2 em 2, de 3 em 3. Não, cada porco é um. Então é importante que cada vestibulando descubra qual a sua necessidade. Mas se for a cada 3 horas, é importante fazer as grandes refeições. Então, café da manhã é a principal refeição, né? Principalmente, como tem um dia muito longo de estudos, né? O café é aquele que vai dar energia logo no começo do dia. Então é importante ter um carboidrato, de preferência uma proteína, que pode ser em forma de lácteo, né? De leite, de queijo, o próprio ovo, que hoje vem fazendo parte da rotina, né? De muitos adolescentes e pré-vestibulandos. Então, ter fruta, né? E a questão da água, que é extremamente importante. Pode ser feito um lanche entre o café da manhã e o almoço. É importante, nas 2 principais refeições, principalmente nessa fase, a combinação arroz e feijão, né? O arroz e feijão, ele fornece diversos nutrientes, ele vai fornecer carboidrato, vai fornecer proteína, né? O que vai ser bom para a memória e, ao mesmo tempo, vai dar uma saciedade ao longo do dia, né? Aí, fazendo o lanchinho à tarde, se for necessário e quiser, e antes de dormir, pode também comer alguma coisa para ajudar nessa rotina pesada de estudo. Na verdade, eu tenho 2 dúvidas. A primeira é sobre a ansiedade, né? Eu, pelo menos, tenho esse problema de quando eu tô muito ansiosa, descontar tudo na comida. Eu acabo comendo demais. E aí eu tava até fazendo as contas esses dias. Eu vou ficar 1 mês prestando vestibular todo final de semana. Então, assim, a gente vai ficando muito ansioso e algumas pessoas, como eu, vão descontando isso na comida, principalmente no doce. Eu queria saber se realmente isso é natural, assim, ou se tem algo que possa compensar. E jogando agora a outra dúvida específico para o lado do doce. O que você acha sobre o doce no dia da prova, né? Porque no ano passado eu também prestei
E parece que assim, ele dá uma energia, mas depois você morre. E esse ano já tô jogando mais pra cafeína mesmo, mas aí não sei também se é bom. Adorei o ponto que você falou da cafeína, já vou entrar nesse mérito. Na realidade, assim, né? O doce pode fazer parte da rotina, né? Do dia a dia de todo mundo? Eu diria que da maioria das pessoas. Exceto algumas situações clínicas, né? O diabético que a gente controla em muito mais. A questão da ansiedade, né? Eu falo que daí a gente entra um pouquinho com o psicólogo e com algumas técnicas de relaxamento. Para quê? Para tentar desfocar na alimentação. Porque a ansiedade ela pode fazer tanto comer como não comer, né? E aí é o que você mesmo colocou. Geralmente a gente acaba descontando em doces, né? Qual que é a sugestão? Se for comer doce, procurar doces que são menos calóricos ou doces à base de fruta. Porque além do açúcar vai fornecer outros nutrientes. Se a gente fica muito em doces que são industrializados, o que vai nos oferecer? Só o açúcar, né? E isso acaba aumentando, dependendo da situação, até mais a ansiedade, porque aí vai virando um ciclo, né? O chocolate, comer, não comer, pode ser consumido? Pode. O que você pode tentar fazer? Consumir aqueles chocolates que têm menos açúcar. Então, precisa ser 100% cacau? Não, que seja 50, meio a meio, porque você já ameniza o açúcar para depois você não ter o que a gente chama de efeito rebote. Tem pessoas que vão comer e depois vão ficar cansadas. Aí o que faz? Vai emendando um chocolate no outro, um açúcar no outro, para não ter esse cansaço. E isso não é bom, porque isso acaba de alguma maneira sobrecarregando, né? Então o ideal é o quê? Lógico, no dia da prova, todo mundo que se preza leva um chocolatinho, mas procurar tentar ver se esse chocolate não pode ser 50% ou 70% cacau. E você tocou a questão do estimulante, né? Hoje, muitos jovens estão utilizando muita questão dos energéticos, né? Falo que isso é um perigo, principalmente em dias de prova, principalmente associado ao álcool, né? Então, assim, dia de prova, não fazer o uso de energético. Energético não significa que vai dar energia igual carboidrato, proteína e lipídio, tá? Carboidrato, proteína e lipídio, eles fornecem energia principalmente para o nosso sistema nervoso. O energético é uma outra forma de energia. E isso acaba compensando principalmente o coração, podendo na hora da prova aumentar a ansiedade, né? Dar arritmia, né? A frequência cardíaca aumentar. Então, assim, uma das recomendações muito importantes é não tomem e não levem. E o café mesmo, se for... O café você pode levar, pode tomar, né? Quanto que eu posso tomar de café por dia? Né? Na realidade, depende um pouquinho da faixa etária, né? Mas a dosagem que a gente tem, o café, né, que a gente toma, a ação dele é menos prejudicial do que a de um energético. Então, você tomar 3 xicrinhas de café no dia, desde que, né, nos horários que não vão atrapalhar o seu sono, não tem problema. Porque não deve também tomar café o dia inteiro para tentar amenizar, né, a questão da ansiedade, principalmente, tá? Professora Débora, muito obrigado. Tenho certeza que os nossos convidados vão para a prova com uma alimentação muito mais nutritiva. Mas fiquem aí porque tem mais Popad daqui a pouco, tá? Vamos conversar com a professora Ruth da farmácia. Tenha um futuro profissional com oportunidades reais. Na FIB, a infraestrutura é completa, com disciplinas 100% presenciais. Inscreva-se no Vestibular 2025 e curta a real. fibbauru.br. Estamos de volta com mais um bloco do Papod, agora conversando com a professora Ruth, professora coordenadora do curso de Farmácia e Bioquímica. Professora, bem-vinda. Muito obrigada, professora Álvaro. É uma alegria, um prazer poder estar aqui e contribuindo com esse programa agora. Nós que agradecemos, um prazer. Continuamos com os nossos convidados aqui. Professora, quais cuidados tomar nessa época de prova e quais as principais ciladas que os vestibulandos costumam cair também? Isso, então assim, os cuidados, né, eu diria em primeiro lugar os
os nossos hábitos de vida, né? Desde a nossa alimentação, uma atividade física, né? A higiene do sono, ter um sono saudável, né? Buscar fazer aí estudos, estudar sim, mas evitar as sobrecargas, especialmente nos períodos de véspera da prova, né? Porque o nosso sistema nervoso central ele pode dar um curto, né? Então, esse é um ponto. Quais as possíveis ciladas? Propagandas, né, que a gente encontra na internet, né? Aquelas coisas que meio que nos, né, chamam, ai, né, brilham os olhos, ai, esse produto aqui, né, que tudo, né, essa fórmula aqui vou adquirir, né? Então, cuidado, porque muitas vezes esses produtos podem ter alguns ali adulterantes, né, ter outras substâncias, ter uma composição que não seja benéfica para o nosso organismo, tá? E que pode, no momento da prova ou véspera de prova, comprometer aí todo o nosso desempenho, né? Toda a nossa atividade intelectual. Então, esses são os cuidados, professor, que eu recomendaria. Muito interessante, professora. Professora, e sono, alimentação, isso influencia na bioquímica do nosso cérebro. Como ajudar para deixar o nosso cérebro mais alerta, né, no dia da prova? Então, assim, eu diria uma coisa que é importante. Todas as substâncias que a gente toma, né, aquilo que vem de fora para dentro, a nossa alimentação, tudo, a alimentação é muito importante. Mas no caso dos medicamentos, que é a minha área, tudo que a gente traz, né, e toma, é porque alguma coisa no nosso organismo está deficiente. Ah, é uma serotonina, né? É um triptofano, né? É o hormônio do sono, enfim. Que vai fazer, então, com que a gente, né, precise dessa substância. Então, o que é o ideal? É a gente ter hábitos, por exemplo, em relação à alimentação. Sempre procurar uma alimentação saudável, especialmente na véspera, né, da prova, porque pode ter uma descompensação metabólica, né, que vai comprometer a gente bem na entrada da prova, imaginam isso. Outro ponto importante é a questão do sono. E o maior vilão da gente, eu diria que são os nossos celulares, tá? Tela de computador é um deles, mas os nossos celulares. Ah, eu apago a luz do meu quarto e vou ficar olhando redes sociais, né? Ah, enfim, vou me distrair até que meu sono venha. Pelo contrário, você só vai ativar, tá? Todos os seus neurotransmissores relacionados com a excitabilidade nervosa e você vai ficar em mais estado de alerta. Então, aquele horário que já era para o seu organismo estar liberando substâncias e neurotransmissores do sono, tá? O que acontece? Ele vai estar ficando mais alerta. Ah, depois, sei lá, altas horas, já quase madrugada, você deixa o aparelho de lado e vai tentar dormir. Você vai conseguir ter um bom sono? Não. O que vai acontecer? No dia seguinte, você tem que acordar cedo para a prova ou para ir para a escola, enfim. E aí, o que vai acontecer? O teu rendimento vai ser baixíssimo, porque aquele descanso que você precisava ter tido e que você considerou que o teu celular foi uma ferramenta de relaxamento, pelo contrário, só prejudicou e você ficou mais cansado e ficou mais com sua linha de raciocínio diminuída. Seu rendimento diminui também. Ótimo, vou jogar... Desculpa, a professora quer falar? E daí uma dica, né? O que eu posso fazer, né? Que é aí que vem. E a dica? Um chazinho, né? A gente tem algumas plantas medicinais que podem ser recomendadas. Por exemplo, a erva cidreira. Já ouviram falar de erva cidreira? Um chá de camomila, mas todos chás. Ah, mas também não vai tomar, né? Vai fazer lá uma dosagem, né? Uma tomada na véspera muito grande também. Tem os prós e os contras. Então, o cuidado com os excessos é muito importante, tá? Tá bom, eu vou jogar a bola para os nossos convidados aqui. Quem vai começar dessa vez? Eu já tenho uma dúvida. É algo mais específico sobre concentração, que acho que é algo que muita gente tem esse problema. O que você acha sobre medicamentos para concentração? Ou você acha que tem algo mais natural, assim, que possa ajudar? Jogando mais para esse lado. A questão da concentração é algo que tem vários fatores envolvidos. Um deles é até a nossa questão de cansaço, tá?
À medida que vai chegando, final do ano, mais próximo de grandes compromissos, como é, por exemplo, os vestibulares, nós vamos ficando muito mais cansados. Então, podem perceber que o nosso nível de concentração diminui também, porque nosso sistema nervoso central, ele está ligado nos vários compromissos e isso nos gera uma preocupação. A preocupação vai liberando cada vez mais neurotransmissores de excitabilidade de novo, né? As endorfinas, as serotoninas, e isso dá uma certa... tira um pouco o nosso foco, tá? Então, eu diria que principalmente véspera de então vem aí uma conduta primeiro que seria algo mais natural sem envolver medicamentos. É você, nas últimas semanas, especialmente na última semana próximo do vestibular, é você diminuir um pouco esse ritmo, tá? Para que o seu sistema nervoso possa desacelerar e manter os seus níveis bioquímicos fisiológicos em parâmetros normais, tá? Com relação aos medicamentos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você vai fazer aquele tratamento que a gente chama um tratamento agudo ali, de um primeiro momento, numa dosagem que muitas vezes o seu organismo pode responder, mas não adequadamente, e você não ter aquilo que você esperava. Outra coisa é que esses medicamentos, eles costumam causar no nosso organismo uma certa tolerância, tá? Que às vezes até as substâncias que você produz não vão responder adequadamente por conta dessa substância que você tomou, desse medicamento. Então, é recomendado? Eu diria que não, tá? A não ser que você realmente tenha uma necessidade, já foi diagnosticada pelo médico e você faz um tratamento. Mas esses medicamentos resolvem? Na maioria das vezes, não. Ele vai dar uma camuflada aí, tá? Existem alguns produtos naturais que podem ajudar um pouco, mas nada que seja de última hora. Olha, chegou em novembro, vou começar a tomar. Não. Então você pode fazer, por exemplo, a gente tem uma ginkgo biloba, tá? A gente tem, às vezes, um ginseng que podem ajudar. Mas tudo isso tem que ser feito com acompanhamento de um médico, tá? Ou de um profissional da saúde habilitado. O farmacêutico pode ajudar nessas recomendações, tá certo? O Ruth, eu tenho uma pergunta. Em relação aos calmantes, os chás, eles realmente funcionam? A gente consegue ter sei lá, uma efetividade antes da prova? A gente utilizar esses calmantes, por exemplo? Isso, hoje a gente está em alta com a chamada aromaterapia, né? Então são aqueles óleos essenciais, mas devidamente manipulados, né? Não aquele mais concentrado, mas aqueles que já têm uma preparação adequada que você pode usar no ambiente de estudo, né? Você pode borrifar lá uma solução, um aromatizador aí, à base de lavanda, por exemplo, e alecrim. Borrifa no ambiente, vai deixando você, principalmente assim, antes de dormir, você pode fazer isso, que já vai dar uma relaxada. Alguns chazinhos, uma erva cidreira, uma camomila, tá? Que tem bem essa pegada de calmante. Tem algumas que a gente tem que tomar cuidado, principalmente na véspera da prova. Tudo da véspera, o que você puder deixar de lado de uso de medicações, porque você nunca sabe como na hora da prova o teu organismo vai responder em relação àquela substância, em relação àquele medicamento. Eu vou tomar suco de maracujá ou chá de maracujá na véspera da prova. Não faça isso, porque isso vai te dar uma sonolência grande, porque é o que ele pode causar. E você, na hora da prova, que precisa estar atento, alerta, né? Você começa a ter sonolência. Especialmente que essas provas, às vezes, são depois do almoço. Aí já vem aquela sonolência, né? Pós-almoço mesmo. Associado com esses chazinhos, na véspera, pode ter um comprometimento. Mas o chá é uma boa pegada? Eu diria que é. Podem usar sim, mas vão tomando gradativamente, 1 mês antes, 2 meses antes, até para que o seu sono seja efetivo. Agora, detalhe importante, não adianta qualquer substância que eu venha tomar para ajudar no meu sono e associar com tela de celular. Gente, aí é você tá fazendo alguma coisa, mas não vai ter uma efetividade que você precisa, certo? Ficam algumas dicas.
Obrigado, professora. Para encerrar, eu queria deixar uma pergunta para os nossos convidados aqui, nossos vestibulandos. Como é que vocês estão lidando com esse período de transição, com as pressões desse momento, e como é que está sendo a rotina de estudo de vocês? E se o nosso papo ajudou aqui de alguma forma, tá bom? Eu creio que sim, ajudou bastante. Eu tinha várias dúvidas sobre isso, porque, como eu falei, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, assim. E eu tenho muitos problemas com concentração, como eu falei para ela agora. E assim, mesmo que a gente ainda está no segundo ano, na verdade, né? Mas eu e o José, principalmente, a gente vê que a gente tem já uma cobrança muito grande, né? Já está prestando vários vestibulares. Então, assim, a gente realmente precisava, né, desses conselhos, dessas dicas. E a gente espera realmente que a gente consiga melhorar, né, a nossa rotina. E assim, agora aqui no esquema deu uma acalmada nas provas por conta dos vestibulares, né? Pausou as provas, porque a galera presta bastante vestibular. Então, assim, a gente está conseguindo medir bem enquanto a isso, entendeu? Acalmou as provas da escola, mas aumentou os vestibulares. Mas, assim, a gente está sendo bem acompanhado, né? E acho que é isso. Não, ajudou demais, realmente. O podcast meio que abriu portas pra gente, né? Porém, no meu caso, eu tô tentando adequar a minha rotina, uma higiene do sono, né? Tentar uma constância nos exercícios, relação para ficar mais calmo, porque eu sou muito ansioso e para me acalmar é difícil. Então, eu achei interessante o uso do chás 1 mês antes, 2 meses antes. Gostei da dica, vou aderir. O quanto antes, até professor, me permita aqui, mas o quanto antes vocês conseguirem, né, trazer uma rotina desde o início do ano, trazer uma rotina no hábito de vida de vocês, da atividade física, de uma boa alimentação, de um chazinho, o organismo ele vai responder muito melhor se eu deixo para fazer isso apenas com 1 mês antes dessa minha sobrecarga acontecer. Às vezes eu preciso ter mais concentração. A ginkgo biloba, como eu falei, é excelente, tá? Mas sempre que começando isso antes com uma orientação médica de preferência. Muito obrigado, professora Ruth. Obrigado, Lívia e José. Eu que agradeço por estar aqui também. Obrigado. Ajudando. Esse é o nosso Papod. Fiquem de olho, porque esse é o primeiro episódio dessa temporada, então novos episódios estão pintando por aí, tá bom? Obrigado, abraços.